Pronto. Bem, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade, nós já encerramos a nossa sequência de metodologias que a gente utiliza para fazer o diagnóstico microbiológico. E, na verdade, como eu conversei com você na aula prática passada, nós demos até uma avançada um pouco além, justamente para que vocês tenham uma visão da totalidade dos passo a passo, das metodologias que estão dentro do diagnóstico microbiológico. Então, nós já trabalhamos com vocês, já deixei assim a ideia de que o diagnóstico microbiológico ele começa desde lá da solicitação da amostra, da coleta e do transporte adequado dessa amostra. Depois entra na fase que é a fase analítica, que é a fase que a gente vai começar a analisar, que a gente analisa macroscopicamente, microscopicamente, culturalmente e bioquimicamente, e aí a gente consegue definir qual é o micro-organismo presente naquela amostra. E depois de identificada, a gente faz o teste de sensibilidade, foi a última coisa que nós terminamos, o último assunto que nós conversamos aqui. Então, o diagnóstico microbiológico, ele tem um início e tem um fim. E cada passo a passo desse, você já tem ideia de que existe. Então, tem o transporte, tem a solicitação, coleta, transporte, a análise macroscópica, microscópica, cultural, bioquímica e depois o teste de sensibilidade. E aí, nesse final, eu consigo determinar qual é o meu micro-organismo e a qual antimicrobiano ele é sensível ou resistente. Então, esse é o caminho, esses são as metodologias que a gente utiliza para fazer o diagnóstico microbiológico. É lógico que cada passo a passo desse eu preciso destrinchar ele adequadamente, porque tem muitas minúcias em cada ponto desse. Tem minúcias numa solicitação adequada, que vocês vão ver isso ainda um pouco lá na microclínica 1. Então, tem detalhes na solicitação, tem detalhes numa coleta adequada, tem detalhes num transporte adequado, tem detalhes numa análise macroscópica, microscópica, cultural, bioquímica. Então, tem muitas particularidades dentro de cada passo a passo desse. E vocês precisam consolidar esse conhecimento, fortalecendo, lógico, aprendendo sempre cada vez mais, sempre aplicando isso dentro de um determinado micro-organismo, e é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês, lógico que eu vou mostrar só a parte da analítica, né? Então a bacterioscopia, a cultura e a bioquímica, que é o que a gente utiliza, que é a fase analítica, que é a análise da amostra, que eu consigo nesta fase determinar qual é o gênero e a espécie do micro-organismo. Então, a partir de agora, essa semana e a outra, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar justamente, essas aulas serão aulas treino, né? Nós iremos treinar como é que eu aplico esse meu conhecimento dentro da perspectiva do isolamento, do diagnóstico de um determinado micro-organismo. Então, nessas 2 últimas semanas agora, nós vamos aproveitar para conversar sobre como ocorre o diagnóstico de um ou dois micro-organismos, 2 ou 3 micro-organismos, para a gente ter essa aplicabilidade dessas minhas metodologias que nós conversamos aqui do processo do diagnóstico microbiológico. E hoje nós vamos conversar sobre como é que ocorre o diagnóstico, quais são os procedimentos para o diagnóstico de um coco gram-positivo, que foi o que nós terminamos falando na aula passada. Então, eu mostrei para vocês na aula passada que as bactérias que estão dentro dos cocos gram-positivos, elas são muito representativas em causar processos infecciosos. Então, elas estarão presentes no dia a dia de vocês comumente, né? Sendo que ela é o segundo grupo mais representativo, ou o segundo grupo de micro-organismos bacterianos que estão presentes causando processos infecciosos. Então, vocês farão muito a identificação desse micro-organismo, e foi por isso que na aula passada nós já iniciamos mostrando um pouquinho, né, como as características desse micro-organismo,
nós vimos que são cocos gram-positivos, nós vimos que são micro-organismos que não se movimentam, não tem flagelo, não tem estruturas de movimentação. Nós vimos que eles são anaeróbio facultativo, ou seja, conseguem se desenvolver tanto na presença ou na ausência de oxigênio. E isso é um fator de patogênese, como nós conversamos, visto que com esta característica ele é capaz de se desenvolver em diversos locais, em diversos sítios infecciosos, causando diversos infecções em diversos locais, em diversos sítios do corpo humano. É por isso que chegarão amostras. Então, uma amostra de urina pode ter Staphylococcus aureus? Pode, ele causa infecção urinária. Uma amostra de pele, por exemplo, secreção de uma ferida operatória, pode ter Staphylococcus aureus? Pode. Uma pneumonia. Então, ele causa infecções em diversos locais. Então, era necessário aquela parte inicial, porque nós conhecemos esse grupo, né, de forma geral, esses cocos gram-positivos. Então, nós temos muito agentes patogênicos representativos. E nós vamos escolher um desses, né, um bem representativo, que é o Staphylococcus aureus, para nós vermos como é o seu diagnóstico, o procedimento diagnóstico. Não esqueça, lógico, que aqui já houve uma solicitação, já houve uma coleta de amostra, já houve um transporte, e aqui é o resultado das tuas análises. Qual análise? A análise inicial, qual? Bacterioscopia. Eu já analisei essa amostra também macroscopicamente, e o que eu trago aqui para vocês é os resultados da análise microscópica, da análise cultural e da análise bioquímica. Então, nós vamos começar a olhar para esse micro-organismo aqui microscopicamente. Então, nós vimos lá esta amostra que chegou para eu analisar. Eu vou retirar uma alíquota e vou fazer uma coloração, né? Então, eu faço aqui a coloração de Gram e vou ao microscópio e ele vai me revelar essas características. Então, a primeira coisa que eu vou ver lá é o quê? A presença de cocos gram-positivos, que é o que a gente está vendo aqui. Então, já comecei a coletar informações microscópicas, né, desse micro-organismo. Então, eu já sei, olhando para essa imagem, né, fazendo a minha análise, vamos imaginar que nós estamos analisando, eu fiz esfregaço, coloração, e agora eu estou olhando ao microscópio, e ao microscópio eu tenho esta imagem aqui. Então, em uma bacterioscopia, eu analiso 3 características. E hoje eu queria muito a participação de vocês, porque, como eu falei aqui, a nossa aula de hoje é uma aula treino, né? Uma aula para botar em prática o que nós já aprendemos. E aí eu queria de vocês esse feedback, né? Numa bacterioscopia, eu analiso quais características? Conversamos sobre isso. Vamos lá, Forma pessoal. e arranjo. São 3, tá? Forma, arranjo e qual é a outra? Tem mais uma. Essas três informações que a bacterioscopia me dá, ela já vai me tirar daquela interrogação, né? Já vai me definir, eu já vou suspeitar o que provavelmente é esse micro-organismo. Então, uma das coisas que eu vejo é forma, outra é o arranjo, e qual é a outra? Movimento? Não, porque aqui o meu micro-organismo vai estar morto, tá? E os cocos, eles não têm movimento, como eu acabei de falar para vocês, né? Mesmo que fosse um exame a fresco, eu não ia conseguir ver eles se movimentando, porque eles não têm estruturas de movimentação. Então, aqui, eu já fiz o esfregaço, eu flambei lá no bico de Busse, então significa que esse micro-organismo vai estar morto. Então, não tem como ver movimentação. A movimentação eu vejo no exame a fresco. É a coloração, professor? É a coloração, isso mesmo. Então, eu tenho que, lógico, como eu falei para vocês, é cheio de minúcias, eu tenho que saber, eu estou aplicando aquela metodologia, então eu tenho que saber o que é que aquela metodologia me responde, o que é que ela me dá de informação. Então, agora nós já acabamos de definir, que é a forma, o arranjo e a coloração. Ok.
Agora nós vamos analisar e eu pergunto para vocês, qual é a forma que vocês estão visualizando aqui? Forma. Vamos analisar as três. Qual é a forma? Cocos. Cocos, ok. Já temos então uma informação. Então eu já tenho a informação de que são formato de cocos. Qual é o arranjo? O agrupamento. Como é que elas se agrupam? Oi? Estafilococos. Eu vou colocar uma pimentinha aqui. Não pode ser diplococos, porque eu estou vendo, ó, de 2 em 2 aqui, ó, células de 2 em 2. Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho diplococos, eu tenho streptococos, tá vendo aqui, ó? Né? Que é aquele colar, como se fosse um colar de pérolas. E aí eu pergunto, e você está dizendo que é estafilococos. Por que você afirma que é estafilococos? Eu não estou dizendo que você está errada, tá? Eu só quero que você diga e justifique. Olha, professor, é por isso. Eu acho que é estafilococos por causa disso, disso e disso. Por que você afirmaria que é o estafilococos? Visto que eu tenho outros arranjos aqui também. Porque, em sua maioria, me apresenta o arranjo em estafilococos. Se for para Exatamente. É isso que eu quero segurança, porque realmente eu tenho diplococos, eu tenho streptococos, né? Então, a minha segurança não, porque o arranjo que está mais representativo em maior quantidade é o estafilococos, tá certo? E por que ele assumiu esses outros tipos de arranjo? Porque não esqueço que quando eu vou fazer a minha lâmina, eu faço um esfregaço, né? E mecanicamente eu acabo separando esses estafilococos e é comum de eu encontrar outros tipos de arranjo. Mas o que vai ser o verdadeiro representativo do micro-organismo é aquele que está em maior quantidade. Então é justamente isso que eu quero. Então aqui nós já temos duas informações, são cocos que se agrupam em formas de cacho de uva, ou seja, os estafilococos. E qual é a coloração? Gram positivo. Gram positivo. Então vejam que por essa análise inicial, por essa técnica microscópica, eu já tenho condições, inclusive, de determinar a que gênero pertence esse micro-organismo. E aí a minha pergunta é: a qual gênero pertence esse micro-organismo? Veja que eu estou fazendo a minha primeira análise. Na minha primeira análise, eu já tenho condições de dizer isso, somente por essas informações: forma, arranjo e coloração. Que gênero você acha que pertence a esse micro-organismo? A que grupo? Entendam como quiser. Staphylococcus aureus. Não, eu estou falando de gênero, então significa gênero é isso aqui, ó, Staphylococcus, tá? A espécie, não esqueça que eu só vou conseguir definir a espécie quando eu fizer análise microscópica, cultural e a bioquímica. É a bioquímica que vai me definir qual é a espécie, tá? O gênero é isso, então eu sei a qual grupo ele pertence, a qual gênero, pelo menos. É o gênero do estafilococo. Quem me deu essa informação? O arranjo, a forma, o arranjo e a coloração. É lógico que para eu afirmar isso, eu vou ter que procurar saber. Então, o gênero Staphylococcus, quais são os micro-organismos que estão dentro desse gênero? São micro-organismos na forma de cocos, são micro-organismos que se agrupam em cachos de uva e são micro-organismos gram-positivo. Então foram essas informações que eu coletei aqui. É por isso que eu consigo afirmar agora que ele pertence ao gênero Staphylococcus, tá? Para definir outro gênero, lógico, se eu visse aqui, por exemplo, muito arranjo na forma de Streptococcus, então se eu visse aqui a maioria como Streptococcus, qual seria o gênero?
seria o gênero Streptococcus. Por quê? Aí vamos ver, o gênero Streptococcus, eles também são cocos, eles também assumem o arranjo de strepto, né? Ou seja, com colar de pérolas, e eles são gram-positivos. Tá? Então, vejo que o que eu observo aqui muda tudo quanto à minha decisão de qual gênero pertence aquele micro-organismo. Esse aqui só pertence ao gênero Staphylococcus porque ele é cocos, ele é gram-positivo e ele se agrupa em cachos de uva. Se eles fossem cocos gram-positivos e que se agrupassem em forma de Staphylococcus, eles pertenciam a outro gênero, que é o gênero Staphylococcus. Então, essa parte inicial, microscópica, ela já me ajuda grandemente a definir. Então, eu já sei agora que ele pertence ao gênero Staphylococcus. Ok. Antes de passar para o próximo slide, o que é que eu faria agora para continuar a minha análise? Qual seria o próximo passo que eu iria fazer? A minha próxima metodologia, o próximo método? Que vejam só, sempre digo para vocês que vocês estarão numa encruzilhada. Então, aqui eu já defini, eu tenho uma informação, mas eu preciso dar continuidade, eu preciso fazer outras análises. Qual é a próxima análise que vocês fariam agora? A bioquímica? Ainda não. A bioquímica, ela está mais lá para frente. Vejam que eu inclusive comentei em aula prática, que não dá para fazer a bioquímica da amostra. E por enquanto, o que eu tenho aqui? A amostra só. Eu tenho uma amostra, eu tirei uma alíquota para analisar microscopicamente. Então, a microscopia só serve para me dizer o que tem lá na minha amostra. Então, ainda não dá para fazer bioquímica. A bioquímica é quando eu tenho meu micro-organismo isolado. E aí eu vou ver como é que ele é bioquimicamente. Então, por enquanto, não dá para fazer bioquímica. Eu não posso passar por cima, né? Pular lá para frente. Não, eu tenho que seguir o meu passo a passo. Qual seria o próximo passo? Não tem problema de errar, tá, pessoal? Agora eu vou cultivar isso. Agora eu vou cultivar o meu micro-organismo, né? Eu vou cultivar, na verdade, aquela amostra biológica que eu ainda tenho aqui, né? Eu vou cultivar essa amostra para ver se o que cresce lá é o que realmente eu estou vendo aqui na microscopia, tá certo? Então, o próximo passo é realmente... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor aqui. O próximo passo é realmente a cultura. Então, é o próximo passo que eu vou fazer. Então, eu vou pegar a minha amostra e vou semear no meio de cultura. E a minha pergunta agora para você, já que é uma aula treino, é: qual meio de cultura eu vou utilizar para cultivar essa minha amostra, se eu suspeito que seja Staphylococcus, que esteja lá? Aí tá vendo que agora está surgindo aqui para vocês a parte teórica do meio de cultura. Então agora eu preciso ter o conhecimento como é que eu seleciono um meio de cultura para cultivar esse micro-organismo. E a minha pergunta é justamente essa: qual meio vocês utilizarão para cultivar essa amostra biológica que vocês sugerem que tenha o Staphylococcus, o gênero Staphylococcus? Agar base? O agar base, né, que a gente viu lá, o agar nutriente. Então, pode ser um meio de cultura altamente nutritivo? Pode ser, né? Depende, lógico, de quem, de onde veio esta minha amostra biológica, que aqui eu não coloquei, não interessa muito para a gente, mas nós vimos que se a amostra vem da pele, por exemplo, a ferida operatória que eu falei para vocês, não seria interessante eu utilizar o agar nutriente, o agar base, como você está falando. Por quê? Porque a amostra está vinda de um sítio contaminado, né? Então, lógico, eu deveria usar um meio que selecionasse o crescimento da minha suspeita, selecionasse o crescimento do grupo, do gênero Staphylococcus.
Mas é uma possibilidade, tá? Não está errado, não. Então, o agar nutriente é possível ser utilizado. Mas nós vimos que eu tenho uma diversidade de meios, né? Então, não é um único meio que eu tenho. Qual seria uma segunda possibilidade? Inclusive, é um meio... Oi? Pode falar. O EMB? Aí eu preciso olhar para que serve o MB. O MB ele é um meio que ele seleciona o crescimento de gram-positivos. Aliás, de gram-negativos. Ele inibe o crescimento de gram-positivos. Aí eu te devolvo a pergunta. Então, se ele inibe o crescimento de gram-positivos, você acha que o micro-organismo vai crescer ou não? Que o gênero Staphylococcus vai crescer ou não? Vou repetir. O EMB, ele seleciona, ele é um meio seletivo. Ele seleciona o crescimento do gram positivo, aliás, desculpa, ele seleciona o crescimento do gram negativo e inibe o crescimento do gram positivo. Você acha que o Staphylococcus vai crescer nesse meio? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele é gram-positivo. Porque ele é gram-positivo, nós acabamos de ver. Vocês estão vendo, então, como é um treino, é uma questão de analisar a situação que eu estou vivenciando naquele momento? Então, se eu sei que o meu objeto de busca, o que eu visualizei lá na amostra é um gram-positivo, então não dá para usar o MB. Porque senão ele não vai crescer, né? Ele não vai crescer. Então, vamos voltar aqui no meio de cultura. Nós vimos que dá para usar o agar nutriente, mas eu quero que você me dê pelo menos mais um meio que eu possa utilizar aqui. Inclusive, é um meio que vai me responder uma característica do gênero Staphylococcus. Inclusive, é esse meio de cultura que está aparecendo aqui nessa imagem. Deixa eu tentar ajudar vocês aqui mais um pouquinho. Uma característica também do gênero Staphylococcus é que ele produz hemólise. Na maioria das vezes, ele produz hemólise, ou seja, ele lisa as hemácias. Inclusive, nós conversamos em um determinado momento e que isso é um fator de virulência, porque ele produz uma enzima, uma proteína, e essa proteína é capaz de romper as hemácias. Nós vimos que isso é um fator de virulência, porque vocês já imaginaram esse micro-organismo que causa lise da hemácia, causando uma infecção na corrente sanguínea? Ele vai trazer uma repercussão sistêmica para o indivíduo infectado, porque ele vai se desenvolver, vai produzir esta proteína, e essa proteína vai causar lise das nossas hemácias. E aí eu vou ter uma repercussão clínica importante, porque ele promove essa característica. Então, sabendo que este gênero ele pode apresentar a lise de hemácias, qual seria um meio que tem hemácias que eu posso utilizar aqui para cultivar esse micro-organismo? Chocolate? Opa, vamos lá. Alguém falou chocolate, qual foi o outro? O agar sangue. Tá, então nós temos dois aí. Vamos avaliar essas possibilidades. Eu quero, eu sempre tenho falado para vocês que a gente precisa aqui nesse momento, tanto na teoria quanto na prática, ficar à vontade, sem medo de errar, sem medo de punição, porque o nosso objetivo aqui realmente é o conhecimento. Então vamos avaliar essas duas situações. Primeiro, o chocolate. Quem respondeu o chocolate? Tem sangue no chocolate? Sim ou não? Sem medo de errar. Tem hemácias? Essas hemácias estão íntegras ou não? Elas estão rompidas, lisadas.
Elas estão lisadas. Estão lisadas, justamente para um objetivo. Por que aqui no AH chocolate eu preciso que as hemácias estejam rompidas, lisadas? Vamos tentar pegar esse gancho aí. Por que no AH chocolate eu preciso que as hemácias estejam rompidas? Que se eu coloquei ela lá naquele meio, né, a gente precisa voltar lá no meio de cultura. Então, no meu meio de cultura, ele é uma receita nutricional que muitas das vezes eu posso colocar determinadas substâncias, inclusive que o micro-organismo exigente precise, né? Então, por que elas estão lisadas? Qual é o meu objetivo no AH chocolate das hemácias estarem rompidas, lisadas? Alguém aí para ajudar? Alguém para ter uma ideia, uma hipótese, mesmo que não seja correta? Nós falamos isso quando nós falamos desse meio de cultura que é o AH chocolate. Inclusive, ele assume aquela coloração achocolatada justamente porque as hemácias estão rompidas. A gente sabe que um sangue coagulado, um sangue velho, envelhecido, né, sangue pisado, como se fala popularmente, que ele assume aquela coloração achocolatada, justamente porque essas hemácias elas se rompem. E a mesma coisa que acontece lá no meio de cultura, elas vão estar rompidas, por isso o meio assume a coloração achocolatada. Mas por que eu preciso delas rompidas lá no meu meio chocolate, no meu AH chocolate? Alguma ideia? Porque no AH chocolate eu preciso de folato, né? Então, por exemplo, o gênero Neisseria é um gênero de micro-organismos bacterianos que precisam de folato, de ferro. E onde é que eu tenho ferro em grande quantidade? Dentro das hemácias. Só que ele não consegue entrar na hemácia para ir buscar, não. Então, eu já ofereço para ele livre ali. Eu acabo rompendo as hemácias para o folato ficar livre para que ele consiga se desenvolver adequadamente, tá? Então vejam que isso tudo tem um princípio aí. É por isso que o meu AH chocolate. Então vejam só, se eu quero verificar se o Staphylococcus produz ou não lise da hemácia, vocês acham que eu posso usar o AH chocolate? Porque as hemácias já estão rompidas, então não vai me responder muita questão, né? Vocês acham que eu posso usar o AH chocolate? Não seria viável. Não seria, porque o objetivo é verificar se o micro-organismo que eu vou cultivar, ele é capaz de causar a lise da hemácia. Se a minha hemácia já está rompida, não vai me responder questão nenhuma, tá? Não é que o Staphylococcus não cresça no AH chocolate, ele cresce, sem problema, mas não vai me dar informação adequada. E eu falei para vocês que o meio de cultura, como é que eu seleciono um meio de cultura? Eu seleciono aquele meio de cultura que permite o crescimento do micro-organismo e que ainda me responde alguma questão a mais, né? Alguma característica a mais desse micro-organismo, né? Então, não é... Professor, se eu escolher esse vai crescer? Vai, mas não vai me dar muita informação, como me daria, por exemplo, o H-sangue, que é o que a gente está vendo aqui. No H-sangue, eu vou ver se esse micro-organismo produz ou não a lise da hemácia. E aí eu pergunto para vocês, nessa imagem, vocês acham que esse micro-organismo crescendo nessa colônia está causando ou não a lise da hemácia? Então aqui tem ou não tem lise das hemácias? Então, aqui é o H-sangue, ó, tá vendo? Ó? E eu tenho uns halos aqui em volta das colônias, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é halo. Então, o que é que significa isso? Significa que o micro-organismo está causando a lise da hemácia ou não está causando? Acho que está causando. Está causando. Então, o que que significa aqui? Então, veja que a gente já está fazendo leitura, né? Do meu meio de cultura. Então, aqui eu vejo, ó, o micro-organismo crescendo aqui, está produzindo aquelas proteínas que eu falei para vocês e está causando a lise da hemácia em volta de onde ele está crescendo, formando esse halo.
Então, aqui significa que ele é capaz de lisar as hemácias. Então, todas essas colônias, nós estamos vendo aqui que são colônias do mesmo micro-organismo e elas estão causando a lise das hemácias, tá certo? Então, neste passo que a gente está conversando, que é cultura, após a minha microscopia, eu já defini qual é que provavelmente é o gênero Staphylococcus. Agora, eu selecionei meios de cultura para o Staphylococcus, para o gênero, e nós selecionamos dois aqui, ó, o Agar nutriente, vamos ficar com ele, que é esse aqui, ó, aquele que nós fizemos, olha aí como ele é amarelinho, né, meio transparente assim, aquele que nós preparamos, Agar nutriente e o Agar sangue, tá? Esse aqui é o Agar manitol, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, mas não é o meio que eu utilize para fazer a cultura. Eu faço para fazer um teste bioquímico que a gente vai ver lá no final, tá? Mas ele cresce também aqui em agar manitol. Mas nós escolheríamos dois, o agar nutriente e o agar sangue. Ok, então já tenho agora como já selecionei os meus meios. Eu vou semear a minha amostra, vou pegar uma alíquota asepticamente, evitando não contaminar, e vou semear no agar nutriente e no agar chocolate. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Que tipo de semeio eu devo fazer aqui? Aglomerada ou por esgotamento, para eu ver as colônias separadas? Tá? Então, depois que eu selecionei o meio de cultura, eu vou ter que fazer o semeio, e eu tenho que saber fazer um semeio adequado. E aí eu estou dando duas opções para vocês. Vocês acham que eu semeio desta forma, assim, ó? Ou eu quero as colônias separadas? Separado. Separadas. Por quê? Porque eu quero as minhas colônias separadas, igual estou vendo aqui nos meus dois meios. Qual é o objetivo de eu deixar as colônias separadas? Se eu faço isso é porque eu tenho um objetivo, né? Qual é o objetivo de eu ter essas colônias separadas assim? Para ver se elas reagem ao meio. Não. Então, ó, eu fiz aqui o semeio por esgotamento, tá vendo os quadrantes que eu falei para você? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui, ó, a colônia aqui estão separadas, né? Eu consigo avaliar. Mas por que eu preciso dessas colônias separadas da forma que elas estão aqui? Porque qual será o meu próximo passo agora? Após o semeio, vamos lá. Então vamos lá, depois a gente volta aqui. Então eu semeei por esgotamento. Eu vou levar essa minha cultura semeada para onde? Sempre relacionando com os estafilococos, tá? Então nós já temos conhecimento de como é esse gênero, de como são os cocos gram-positivos. Então já tenho informações para poder decidir agora como é que eu vou cultivá-lo, né? Eu já selecionei os meios de cultura, já fiz o semeio. Após o semeio, o que é que eu vou fazer com essa minha placa, com esse meu meio de cultura semeado? Bioquímica. Não, ainda não. Vejam, nós fizemos lá na prática isso. Eu peguei a amostra e semeei no meu meio de cultura. Depois de semear no meio de cultura, o que foi que eu fiz lá na aula prática? Oi? Levou para estudo. Levar para a estufa. Eu vou cultivar o micro-organismo, né? Então aqui eu só coloquei a amostra e agora eu vou levar para a estufa. E aí eu pergunto para vocês, o próximo passo é decidir quais são as condições ambientais que eu devo deixar a minha estufa? Quanto à temperatura e quanto ao oxigênio. Qual a temperatura essa minha estufa tem que estar? 35 graus. Então, esse micro-organismo, ele não é um micro-organismo exigente, né? Ele está dentro daquela média de 35, 36 graus. Ok. Então, levaria para uma estufa de 35 graus. Com a presença ou com a ausência de oxigênio? Com a presença.
com a presença. Por quê? Porque esse micro-organismo, pertence a um grupo que ele tem uma característica ambiental. Qual é a característica dele? Ele é um anaeróbio facultativo. Então, ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, a minha estufa, lógico, é mais fácil eu deixar ele na presença de oxigênio, porque para eu criar um ambiente sem oxigênio é muito mais complicado. Então, se ele cresce na presença de oxigênio, eu deixo ele lá na estufa contendo oxigênio. Então, temperatura de 35 graus e a atmosfera de oxigênio. Tá? Estão vendo como que para cada situação eu vou ter que avaliar essas questões? Para um outro micro-organismo, eu tinha que avaliar a temperatura que ele cresce e a atmosfera de oxigênio que ele se desenvolve adequadamente. Tá bom? Ok, então vamos lá. Vou voltar um pouquinho para a gente recapitular. Então, eu já selecionei os meios, foi o H nutriente e o H sangue. Eu já fiz o meu semeio por esgotamento para deixar as minhas colônias separadas. Depois do semeio, eu levei para uma estufa de 35 graus na presença de oxigênio. E o próximo passo é: quanto tempo eu vou deixar cultivando essa minha amostra? Quanto tempo eu deixo lá na estufa? Nós vimos isso também quando eu mostrei para vocês aquele gráfico de crescimento bacteriano, onde nós vimos que ele tem uma fase logarítmica, uma fase de estabilidade e uma fase de decréscimo no crescimento. Então, lá eu mostrei para vocês o tempo, normalmente, a gente deixa o meio de cultura de um micro-organismo não exigente, tem uma média lá de tempo que eu deixo. Qual seria? Vamos, gente? E se não, se eu não souber quanto tempo eu deixo lá, talvez quando eu for analisar, eu analise muito antecipadamente ou analise muito tardiamente. Como nós vimos lá, nós olhamos as nossas colônias que nós semeamos uma semana depois que nós semeamos. E nós vimos que ela já tinha perdido todas as suas características morfológicas, né? Já estavam envelhecidas, já estavam ramificadas e não ajudou na minha análise. Então, por isso que eu tenho um tempo adequado de cultivo. Qual seria esse tempo? De 12 a 24 horas? Isso, 12, 18, 24 horas é o tempo que eu deixo os micro-organismos não exigentes, né? Lógico, tem as exceções, tem aqueles que precisam de 42, 72 horas, 48, 72 horas, tá? Mas isso são raridades, vocês vão aprender no decorrer do trabalho de vocês. Então, uma pseudomonas, eu deixo um pouco mais de tempo, né? Mas mesmo que eu não saiba disso, nós vimos que também, se eu avalio com 12 horas não cresceu, se eu avalio com 18 não cresceu, com 24 não cresceu, eu não vou desprezar essa minha cultura, né? Eu vou deixar ela um tempo, mas vou esgotar todo o meu tempo, a minha possibilidade. Então, lógico, lá depois das 72 horas não cresceu, significa que a minha cultura realmente é negativa. Mas esse micro-organismo que a gente está tratando aqui, o gênero de Staphylococcus, ele vai crescer nesse período aí de 12 a 24 horas. Né? Então, depois desse tempo cultivando, eu vou fazer agora o próximo passo. Que qual é? Após 24 horas, o que é que eu faço com essa cultura? Após 24 horas, o que é que eu vou fazer com essa cultura? Nós fizemos isso na aula prática passada. O que foi que nós fizemos com a cultura? Nós fomos avaliar a cultura. E aí nós vimos que tem duas possibilidades. Cresceu, positivo, cultura positiva. Não cresceu, cultura negativa. Aqui, vocês acham que essa cultura é positiva ou é negativa? Positiva. Por que é positiva?
Porque tem a presença de colônias. Isso, porque tem o crescimento de colônia, né? O crescimento do micro-organismo, tá? Então, volto a repetir, a nossa aula de hoje é uma aula treinamento para a gente já conseguir fixar realmente o que nós já conversamos teoricamente nas nossas aulas práticas. Ok, então aqui eu sei que eu tenho uma cultura positiva. E o que é que eu avalio quando eu digo assim, olha, bora fazer a leitura da cultura, né? Então, minha cultura positiva, eu vou avaliar agora. O que é que eu avalio numa cultura positiva? Quais são as características que eu avalio numa cultura positiva? O que é que eu vou olhar aqui e determinar? Nós falamos disso de meio de cultura, já que eu avalio o quê? Tamanho, Oi? tamanho, Não forma, entendi. elevação também. Isso, então, ok, mas o correto de responder é: eu avalio a característica da colônia, né? Então, eu avalio a característica da colônia. Então, por isso que eu preciso dela separada, como a gente viu aqui ainda há pouco, né? Eu preciso que ela esteja separada, porque agora eu vou avaliar suas características. E cada micro-organismo, ele tem uma característica. É lógico, professor, o senhor não falou para a gente do Staphylococcus. Ok, a gente vai ver agora qual é a característica da colônia do Staphylococcus, né? Então vamos lá. Então a gente vai fazer a avaliação cultural desta colônia. Vocês acham, olhando para esse meio de cultura aqui, vocês acham quanto ao tamanho que esta colônia é grande, pequena ou média? Olhando para essa cultura aqui, que aqui está ampliado, tá, pessoal? Aqui está amplificado, para a gente poder olhar mais de perto. Olhando aqui, que é a cultura real, tamanho real. Vocês acham quanto ao tamanho? É grande, é média ou é pequena? Grande. A gente tem, para determinar tamanho, a gente tem que sempre olhar para uma referência, né? E é lógico que eu preciso ter referência de outras colônias, de outros micro-organismos, para a gente poder definir. Então, nós vimos na aula passada, aquele repique que eu fiz para o novo meio de cultura, nós vimos que as colônias eram pontiformes, bem pequenas. Aquilo seria uma colônia pequena. Mas nós vimos naquela colônia antiga de uma semana que a gente tinha colônias grandes, então eu tenho referência do que é pequeno e do que é grande, tá? Essas colônias é o que a gente chama de colônias médias, né? Então aqui eu tenho uma colônia média. Então é uma característica do Staphylococcus aureus o tamanho da colônia. Ela tem colônias de média a grande, tá? É assim que vocês vão ver a definição para a colônia de Staphylococcus aureus. Então, Staphylococcus, nós ainda não sabemos se é áureo, né? Lógico que eu estou falando aqui do aureus, porque esse é o diagnóstico do Staphylococcus aureus. Mas, por enquanto, a gente não sabe ainda a qual espécie pertence. Nós estamos caminhando em direção a qual espécie. Por enquanto, a gente sabe que é do gênero Staphylococcus. Mas a colônia do Staphylococcus aureus, ela é de média grande. Ela tem, como é a borda dessa colônia aqui? Vocês acham que essa borda ela é regular, ela é trimada, ela é rizoide, né? Aqui está amplificado para a gente ver um pouco melhor. Como é que vocês acham que é essa borda dessa colônia aqui? A trimada é aquela que tem reentrâncias, né? Na borda aqui da colônia. A rizoide é aquela que forma como se fossem raízes. E a regular é aquela que é a borda bem definida, bem redondinha, bem feitinha, como poderia dizer popularmente. Então, qual que vocês acham que é dessa? É uma borda regular? É uma borda rizoide ou é uma borda trimada? Uma borda regular. Uma borda regular. Então, vejam que nós já juntamos duas características aqui das colônias. Uma é o tamanho, que é de média a grande. Segunda, bordas bem definidas ou regulares. Vamos lá pegar uma outra característica.
Essas bordas aqui, aliás, quanto à elevação, né? Lógico que aqui eu estou olhando de frente e eu falei para vocês que a elevação da colônia, eu olho assim, ó, a placa aqui eu consigo olhar. Então, a elevação dessa colônia Pensem numa gema de ovo. Pensem numa gema de ovo. A colônia do Staphylococcus aureus, e veja que nós ainda não definimos a espécie, eu estou suspeitando que seja, né? Então, a colônia do Staphylococcus aureus, ela é semelhante a uma gema de ovo. Lógico, em miniatura, né? Que uma gema de ovo é grande. Mas vamos lá, ó. Bordas bem definidas. Como é um ovo? Ela é côncavo. A elevação de uma gema é côncava ou convexa? Ela é boleada ou ela é escavada? Ó, côncava ou convexa? Como é uma gema de ovo? Ela é convexa. Convexa, né? Ela é redondinha por cima. Quando eu olho, ela tem. Então, a gente está comparando algo do nosso dia a dia com essa colônia. Então, a colônia do Staphylococcus, ela é muito semelhante a uma gema de ovo. Ó. Bordas bem definidas. Ela é convexa. E ela tem a coloração, normalmente ela apresenta a coloração amarela. É por isso que ela é muito semelhante a uma gema de ovo. Então, agora nós já fizemos a leitura aqui desse meio. Ó. Então, vamos lá, vamos voltar à leitura que nós já fizemos. As informações que nós coletamos. Ó. Ela é uma colônia de média a grande. Ela tem as bordas bem definidas. Ela é convexa e ela é amarela. Eu já tenho 4 informações. E todas essas 4 informações, elas se encaixam perfeitamente na característica da colônia do Staphylococcus aureus, né? Então, até agora, o meu pensamento, eu não posso afirmar ainda, mas o meu direcionamento é que isto seja uma colônia de Staphylococcus aureus. E aí eu vou olhar mais uma característica. Qual é essa característica que eu estou vendo aqui? A lise ou não de hemácia? Ela está lisando ou não lisando a hemácia aqui no água sangue? Está lisando. Está lisando. E isso é uma característica do Staphylococcus aureus. Ele produz o que a gente chama lá de beta-hemólise, tá? Então, mas vamos esquecer essa denominação. Eu quero só aqui que vocês definam que está produzindo ou não a hemólise e a gente está vendo que está produzindo. Então, todas essas características que nós avaliamos nesta colônia crescendo aqui são características da colônia do Staphylococcus aureus. Ó, colônias de média grande, bordas bem definidas, convexa, amarelas e que produzem lise das hemácias. Eu coletei 5 informações aqui no meu meio de cultura. É isso que eu chamo de análise cultural. Então, com essas características, eu já tenho agora mais uma afirmação que o micro-organismo pertence ao gênero Staphylococcus, como nós já vimos na microscopia, e que provavelmente ele é da espécie aureus. Mas eu já posso afirmar? Não. A espécie ela só é definida na bioquímica, que é o nosso próximo passo. Agora eu vou fazer a análise, então já fiz análise microscópica, eu já fiz análise cultural e eu vou fazer agora a análise bioquímica. E como nós vimos na bioquímica, cada grupo de micro-organismo tem as suas características bioquímicas peculiares. Quando eu dei aula para vocês de bioquímica, eu falei sobre a bioquímica da família Enterobacteriaceae, que tinha aqueles testes lá de fermentação, de produção de gás, né, de Vogel-Proskauer, né? Nós vimos lá que aqueles testes peculiares à família Enterobacteriaceae. Só que o que nós estamos trabalhando aqui é com o gênero Staphylococcus. Então, não é aquela bioquímica que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a bioquímica do gênero Staphylococcus.
que são esses testes aqui. São testes mais simples, né? São 5 testes que 5 testes bioquímicos que eu utilizo para determinar a qual espécie pertence esse micro-organismo. Então, vamos lá. Ó. A gente chama de bateria bioquímica ou provas laboratoriais. Do gênero Staphylococcus, ó, quem são? É o teste da catalase, da coagulase, do DNase, do manitol e da sensibilidade à novobiocina. Então, eu faço 5 testes bioquímicos para definir qual a espécie pertencente a esse gênero. Nós temos diversas espécies dentro desse gênero, mas nós temos 3 espécies importantes que são agentes patogênicos: o aureus, o epidermides e o saprofítico. Então, vou fazer esses testes e vou obter um resultado. Então, por exemplo, para ser a espécie aureus, para ser Staphylococcus aureus, o resultado dos meus testes tem que dar catalase positiva, coagulase positiva, DNase positiva, o teste do manitol positivo e tem que ser sensível à novobiocina. Se o meu resultado for esses aqui, eu acabei de definir a espécie que é o aureus. Se for a espécie epidermides, a epidermides é catalase positivo, coagulase negativa. Olha como ele já é diferente bioquimicamente. Eles pertencem ao mesmo gênero, Staphylococcus. Essas espécies pertencem ao mesmo gênero. Então, eles são cocos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva. Mas, culturalmente, a colônia deles vão ser diferente. Bioquimicamente, eles também vão ser diferentes. Essa cultura que nós vimos aqui é do aureus. Do epidermides é outro tipo de colônia. Do saprofítico é outro tipo de colônia. Tá? Então, é por isso que a análise cultural, como eu falei para vocês, ela já me dá mais certeza a qual grupo pertence, a qual espécie pertence. Então, lógico, por que aqui eu acho que é do aureus? Porque a característica da colônia, do micro-organismo crescendo no meio de cultura, é peculiar dessa espécie que é o aureus. Tá? Outro tipo de colônia seria do epidermides e outro tipo de colônia, outro formato, tamanho, coloração, seria do epidermides. Tá? Só que o nosso enfoque aqui é o Staphylococcus aureus, que é a nossa suspeita. Né? A nossa suspeita até agora, devido às informações microscópicas e culturais, eu já tenho quase que certeza que é do aureus. Mas eu preciso fazer a bioquímica, né? Para poder definir se realmente é da minha suspeita que é o Staphylococcus aureus. Então, para ser, tem que dar tudo positivo, catalase positiva, coagulase positivo, DNase positivo, manitol positivo e ser sensível à novobiocina. Se for da espécie epidermides, ele será catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo, manitol negativo e será sensível à novobiocina. Então, se eu comparar essas duas espécies, o aureus e o epidermides, eles são parecidos bioquimicamente em 2 características, que é qual? Catalase, que os 2 são positivos, e os 2 são sensíveis à novobiocina, que é um antimicrobiano. Né? A característica do saprofítico, vamos lá, ele é catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo, manitol negativo e resistente à novobiocina. Vamos comparar o saprofítico com o aureus? O que é que eles são parecidos bioquimicamente? Só a catalase, que os 2 são catalase positivo. Nos outros testes bioquímicos, eles são diferentes. O aureus é coagulase positivo, o saprofítico é negativo. O aureus é DNase positivo, o saprofítico é negativo. O manitol, a gente já vai destrinchar esses testes, tá? O manitol é positivo, o aureus é positivo, o saprofítico é negativo. O aureus é sensível à novobiocina e o saprofítico é resistente. Então, como eu comparo esses 2, eles só são parecidos
quanto a catalase. E aqui nós vemos que todos têm catalase positiva, porque é uma característica do gênero Staphylococcus. Ser catalase positivo é uma característica do gênero Staphylococcus. Se eu encontrar na minha amostra biológica cocos gram-positivos e eu fizer o teste da catalase e der negativo, significa que ele não pertence ao gênero Staphylococcus. Ele pertence a um outro gênero, que é o gênero do Streptococcus. Então, o teste da catalase, eu até comentei uma vez com vocês, é um teste de triagem para dizer se aqueles cocos gram-positivos pertencem ao gênero Streptococcus ou se ele pertence ao gênero Staphylococcus. Então, o meu primeiro teste que eu vou fazer é o da catalase. Se der catalase negativo, pertence ao gênero Streptococcus. É lógico que as coisas para trás, né, que nós já visualizamos, deveria dar aqui, ó, característica da colônia de Streptococcus. Aqui eu veria cocos gram-positivos, mas que se agrupam na forma de Streptococcus. Tá? Então, esse teste aqui, bioquímico, ele serve para triar. Já me dá um indicativo, né, de qual gênero pertence. Ao Streptococcus, catalase negativa. Ao Staphylococcus, catalase positiva. Tá? Mas o que nós temos que ver agora aqui no momento é que esses 5 testes que eu vou fazer para determinar qual é a espécie pertencente a esse gênero que a gente já viu por análises anteriores, microscópicas e culturais, que ele pertence ao gênero Staphylococcus. Tá? Então, essa aqui é o que chamaria de bateria bioquímica ou provas bioquímicas do gênero Staphylococcus. E aí nós vamos avaliar aqui como é feito isso daqui. Então, para ser Staphylococcus, vou voltar aqui, ó. Para ser Staphylococcus, primeiro teste é o teste da catalase. Então, tem que ser catalase positiva, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, eu pego a colônia, olha aí, a gema de ovo que eu falei para vocês, né? Aqui, novamente, é a característica da colônia do Staphylococcus que nós vimos lá. Agora, crescendo aqui na superfície de um determinado meio. Então, ó, borda está amplificado, lógico, mas colônias de média grande, bordas bem definidas, côncava, aliás, convexa e cor amarelada. Eu retiro essa colônia e põe em contato com o peróxido de hidrogênio, né? Então, qual é o objetivo desse teste? É verificar se este micro-organismo, né, provavelmente Staphylococcus, ele tem uma enzima chamada catalase que quebra o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que eu coloquei 2 gotas aqui. Então, pego com a alça a colônia e homogenizo aqui. Se ele tiver a catalase, que é o que eu espero para o gênero Staphylococcus, né, já que todos os integrantes do gênero Staphylococcus são catalase positivo. Então, eu espero que, ao homogeneizar a colônia no peróxido de hidrogênio, forme essa bolha aqui, que é a reação da catalase quebrando o peróxido de hidrogênio, transformando em água e oxigênio, formando essas bolhas aqui. Então, aqui eu tenho o meu primeiro teste bioquímico realizado. Então, aqui é catalase positiva. Catalase positiva. A minha pergunta agora para vocês vou voltar aqui para essa tabelinha. Somente com o teste da catalase, tem como eu dizer a qual espécie pertence esse micro-organismo? Sim ou não? Não. Tem como eu dizer por que não? Porque a catalase, ela está presente tanto no aureus, quanto no epidermides, quanto nos outros todinhos. Exatamente. Então, estão em todos. Então, professor, se está em todos, eu vou devolver essa pergunta para vocês. Se ela está presente em todos os integrantes, em todas as espécies do gênero Staphylococcus, por que foi que eu fiz esse teste da catalase? Por que coloquei esse teste aqui nas minhas provas lá, bioquímicas? Para confirmar que é Staphylococcus
Para ter certeza absoluta? É quase isso. É para fazer uma triagem, né? É lógico que é para confirmar, porque se é estafilococcus vai dar positivo, mas serve também para triar, né? Dividir os cocos gram-positivos em dois grupos: o grupo dos streptococcus, que são catalase negativa, e dos estafilococos, que são positivos. Mas você tem razão, né? Serve realmente para confirmar. Então, independente de qual espécie seja, ele vai ter que dar positivo. Então, vejam que agora eu já tenho muito mais certeza que o gênero é o Staphylococcus. Por quê? Porque microscopicamente eu vi que são cocos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva, porque eu vi que culturalmente são colônias semelhantes à do Staphylococcus, né? Tamanho de média a grande, bordas bem definidas, convexas, amarelas e que produzem lise das hemácias. Pronto, eu já tenho mais informação consistente agora. E quando eu faço a catalase, me dá mais certeza ainda que o micro-organismo pertence ao gênero Staphylococcus. Mas significa que eu estou muito no caminho certo, né? Só que não é o suficiente para definir espécie. Todas as espécies são catalase positiva, tá certo? Então, necessariamente vai ter que dar catalase positiva. O segundo teste que eu faço é o teste da coagulase. O teste da coagulase, eu compro o soro ou plasma sanguíneo e eu coloco o micro-organismo em contato, né? Então, eu quero verificar se o micro-organismo tem uma enzima chamada coagulase, que é capaz de promover formar um coágulo, tá vendo aqui, ó? Então, eu ponho em contato, eu pego a colônia, uma colônia dessa, e homogenizo aqui nessa substância que é o plasma sanguíneo, fibrinado, enfim. A gente compra isso para fazer o teste, tá? Então, quando eu coloco em contato, lógico, eu vou deixar um tempo, tá, pessoal? Eu vou ter que colocar em contato e vou deixar lá na estufa por um tempo. E aí depois eu vou fazer a leitura. E aí, ó, formou esse coágulo, tá vendo aqui, ó? Um coágulo significa que é positivo. Então, coagulase positiva. E quando não coagula, não acontece nada, fica líquido, significa que é coagulase negativa. Então, vamos voltar aqui para o teste. Se for o áureo, ele dará o quê? Positivo. Se der negativo, pode ser o epidermides ou pode ser o saprofítico, tá? Então, ainda não tenho certeza. Eu já tenho o resultado do meu segundo teste. Então, fiz a catalase, tenho um resultado que sempre vai ser positivo para o gênero Staphylococcus. Eu fiz o teste da coagulase, pode dar positivo ou pode dar negativo. Então, aqui, essas duas possibilidades, positividade e negatividade. Então, já fizemos o segundo teste bioquímico. O terceiro é o da DNase. Eu quero verificar se o meu micro-organismo ele tem uma enzima chamada DNase, que quebra bases nitrogenadas, bases pirimídicas do material genético. E aí, lógico, isso aqui é um agar DNase, que tem aqui bases do DNA. E aí, olha como eu semeio o meu micro-organismo. Por isso que eu falei para vocês que tem diversos tipos de semeio. Para esse objetivo aqui, eu pego a colônia, ó, pego a minha alça, pego uma colônia aqui bem generosa e venho e faço um risco bem no meio da minha placa. E vocês estão vendo que do Staphylococcus aureus cresce amarela, né? Porque a colônia é amarela. Olha como ela cresce no DNA de amarela, né? Ok, então eu faço um risco aqui, deixo cultivando e depois eu vou analisar. Se for DNase positivo, vai formar esse halo. Ó. Em volta aqui, a gente tem uma região mais clara, que é o halo que ele forma em volta. O que isso significa? Significa que esse micro-organismo que está crescendo tem a enzima DNase, que está quebrando o DNA presente no meio de cultura, formando esse halo. Então, isso aqui seria o DNase positivo. O negativo seria o quê? O micro-organismo vai crescer, mas não vai formar este halo em volta. Então, esse aqui é o teste da DNase. O quarto teste é do manitol.
O agar-manitol, o manitol é um sal. A gente diz que o manitol o agar-manitol é um agar salgado. Então, o objetivo é verificar se o micro-organismo tem a capacidade de fermentar o manitol, ou utilizar o manitol. Se ele utilizar o meio de cultura manitol, ele é vermelhinho, tá vendo ele aqui no cantinho? Se ele fermentar o manitol, o meio transforma-se para amarelo, tá vendo? As colônias amarelas. Então, o Staphylococcus aureus faz isso, ele fermenta o manitol. O Epidermidis não fermenta e nem o saprofítico. Então, o meu meio aqui, ó, está fermentando, está ficando amarelo. Isso significa que o que está crescendo aqui é o Staphylococcus aureus, né? Esse aqui seria o teste do agar-manitol, que o Staphylococcus aureus fermenta o manitol, o Epidermidis e o saprofítico não. E o último teste é um teste de sensibilidade, que foi aquele que nós conversamos. Só que aqui eu faço esse teste de sensibilidade porque eu já sei que o Staphylococcus aureus e o Epidermidis, eles são sensíveis. Ó, eles são sensíveis. Ó. O aureus e o Epidermidis, eles são sensíveis. Gente, essa tabela aqui é a tabela do que está no livro, né? Do que já está definido. É a característica bioquímica desses micro-organismos. Essa é a característica bioquímica do Staphylococcus aureus, esta é a característica bioquímica do Epidermidis, esta é a característica bioquímica do saprofítico, tá certo? Então, a novobiocina é um teste que eu faço, por quê? Porque eu sei já que o aureus e o Epidermidis são sensíveis e que o saprofítico é resistente. Então, quando eu faço esse teste, eu consigo separar, né? Quando for positivo, junto com as outras informações bioquímicas, pode ser o saprofítico. Se for negativo, for sensível, pode ser o aureus ou o Epidermidis. Depende dos outros testes bioquímicos, porque, como eu tenho falado para vocês, eu não posso fazer isoladamente um teste desse. Eu tenho que fazer uma bateria de testes e o resultado desta bateria que vai me dizer a característica bioquímica do meu micro-organismo, né? Então, a prova de sensibilidade à novobiocina é um teste bioquímico. Eu vou usar o agar-Miller-Hinton e vou usar aqueles discos de novobiocina impregnados com 5 microgramas de novobiocina. E aí vou semear o meu micro-organismo que está isolado, vou colocar o disco da novobiocina e depois eu vou medir o halo. Menor ou igual a 16 milímetros, resistente. Então, as colônias de saprofítico, elas formarão colônias menores ou igual a 16 milímetros. Então, às vezes, bem 1 milímetro, 2 milímetros. Então, significa que ele é resistente. E sensibilidade quando maior de 16. Então, se eu medir o halo de inibição da novobiocina e for maior que 16, significa que ele é sensível. Tá certo? Então, esses são os 5 testes bioquímicos que a gente utiliza para fazer. E agora nós vamos olhar a característica bioquímica dessas 3 espécies. Ó, a do Staphylococcus aureus, ele é catalase positivo. Então, seria este resultado aqui, né? A colônia que eu homogeneizei aqui iria formar essas bolhas aí, demonstrando que o micro-organismo tem a catalase. Ok. Isso é normal, porque a gente sabe que todos os integrantes do gênero Staphylococcus, eles são catalase positivo. A coagulase também é positivo. Então, seria esse resultado aqui para ser o Staphylococcus aureus. Quanto à DNase, ele também é positivo. Então, ele formaria o halo aqui em volta da colônia que está crescendo, da massa microbiana que está crescendo aqui. Então, DNase positivo. Ele é manitol positivo. Então, aqui no agar-manitol, o que está acontecendo? Ele está fermentando o manitol, por isso mudou aqui a coloração para o amarelo.
e ele é sensível à novobiocina. Então, se ele é sensível, este halo aqui, ó, do Staphylococcus aureus, ele tem que ser maior que 16 milímetros. Então, se a leitura da minha bateria, eu vou voltar aqui, ó, eu fiz a minha bateria bioquímica, eu fiz esses 5 testes, e aí eu fiz a leitura. Para ser o Staphylococcus aureus, qual era a leitura que eu deveria ver? Ó? Catalase positiva, coagulase positivo, DNase positivo, manitol positivo e sensível a novobiocina. Então, aqui seria maior que 16 milímetros. Quando eu tenho essa leitura, ele se encaixa perfeitamente na característica bioquímica do Staphylococcus. E aí eu acabei de definir agora a espécie. Então, a espécie identificada, né, seria o meu laudo, cultura positiva para Staphylococcus aureus. Por que eu posso dizer isso lá no final? Por quê? Porque eu já analisei tudo para trás. Eu já vi que são cocos gram-positivos, que se agrupam em cachos de uva. Eu já vi que na cultura eles são colônias médias a grandes, eles têm bordas bem definidas, eles são convexas e eles são caudolísidas hemáceas. E bioquimicamente, que é o que eu estou analisando agora, eles são catalase positivo, coagulase positivo, DNase positivo, manitol positivo e sensível a novobiocina. Tá certo? Lógico, para as outras espécies, o meu resultado aqui tem que se encaixar perfeitamente no perfil bioquímico de epidermite. Então, ó, catalase positiva, porque todos são do gênero. Coagulase negativo, então seria esse resultado aqui, não formaria o pellet. DNase negativo, olha aí. Inclusive a colônia do epidermides, ela é branca, tá vendo? Ela não é mais amarela e ela não está formando quem? O halo aqui em volta. Então, por isso ela é DNase negativa. Ela é manitol negativa, olha aí. O meio permaneceu da mesma cor, não mudou para o amarelo. Manitol negativo. E ela é sensível a novobiocina. Então, esse halo aqui tem que ser maior que 16 milímetros, tá? Então, se eu verificasse esta minha leitura fosse este perfil, quem seria agora? Seria o epidermite. E por último, para ser o saprofítico, seria catalase positivo, coagulase negativo, seria esse resultado, DNase negativo, não tem aqui a formação do halo, manitol negativo, não fermentou o manitol, e ele é resistente à novobiocina. Olha o meu disco da novobiocina, nem tem halo. Então, ele cresceu tão próximo do disco de antimicrobiano, do disco de novobiocina, que nem halo tem para medir. Então, o que significa? Esse halo é menor que 16 milímetros. Então, significa que ele é resistente. Então, quando eu analiso catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo, manitol negativo e resistente à novobiocina, este perfil bioquímico é característico do saprofítico. Quando eu analiso bioquimicamente catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo, manitol negativo e sensível à novobiocina, esse perfil é de quem? Do Staphylococcus epidermidis. E quando eu analiso catalase positivo, coagulase positivo, DNase positivo, manitol positivo e sensível à novobiocina, este perfil que eu acabei de ler, ele é característico do Staphylococcus aureus. E é por isso que eu digo para vocês que a bioquímica é que vai me definir qual é a espécie. As outras informações da cultura, as outras informações da microscopia, elas me ajudam a definir pelo menos o gênero. E suspeitar, na maioria das vezes, qual é a espécie que, como nós vimos na cultura, já dá para eu suspeitar, né? Quando eu analiso uma cultura dessa, uma colônia com essas características culturais, ela já me dá um indicativo forte que aquilo possa ser o Staphylococcus aureus. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o diagnóstico do Staphylococcus aureus. É o mais simples que tem.
né, o mais fácil de fazer o diagnóstico é do Staphylococcus aureus. Ele está presente em muitas amostras no dia a dia de trabalho de vocês, e vocês estão vendo aqui que não é muitas baterias bioquímicas, muitos testes bioquímicos necessários para definir a sua espécie. O que eu quero que fique para vocês é que quando eu tenho a característica microscópica, a característica cultural e a bioquímica, é possível eu definir a qual espécie pertence àquele micro-organismo. Tá certo? Nós faremos amanhã 2 atividades, né? Espero que dê tempo da gente fazer. Uma será aquilo que nós já prometemos para vocês, que será a análise microscópica. Eu quero que vocês me digam o que está presente numa determinada lâmina que eu vou dar. E a outra, nós vamos fazer um exercício para reforçar o diagnóstico microbiológico. Agora, de um outro micro-organismo, mas esse nós iremos resolver juntos esse exercício, né? Nós iremos trabalhar juntos, porque a gente vai fazer igual nós fizemos aqui. Só que não mais para esse micro-organismo, para um segundo micro-organismo, que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar aí uns 2 ou 3 micro-organismos para reforçar essa parte teórica que nós fizemos. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem alguns minutos aqui. A gente está aberto para dúvidas ou perguntas. Dúvidas, está difícil, está complicado. Como eu tenho falado para vocês, a microbiologia ela é vivência, né? O curso de vocês é um curso importante, porque aqui a instituição ela disponibiliza essa questão, né? Não é só a teoria, né? A gente vai também para a prática, a gente visualiza, a gente trabalha com isso, a gente treina, a gente erra, a nossa mão treina. Isso é importante para vocês já saírem daqui já com treinamento, né? Com a possibilidade aí segura de fazer o diagnóstico de forma adequada. Lógico que vocês ainda estão no início do caminho, ainda estão no terceiro passo, ainda tem muitos passos aí pela frente. Mas eu peço que agrupem esta informação, o conteúdo, o conhecimento de cada disciplina, para que vocês consigam realmente ter uma formação de excelência. Ok, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Diga. o senhor fez a gente dar exemplos de meios. Eu queria perguntar aqui se eu poderia usar o meio CLED no diagnóstico de Staphylococcus aureus. O meio CLED, nós vimos que ele tem uma proposição, né? Ele revela a questão ele é um meio semi-seletivo, como nós vimos. Ele permite, inclusive, crescer o Staphylococcus. Então, se é um meio que permite o crescimento, ele pode ser utilizado. Então, se você pegar a bula do meio CLED, lá vai ter o crescimento do Staphylococcus. Então, é um meio que eu posso utilizar? Sim. Mas, dentre esses meios, eu vou colocar aqui os 3 que nós vimos. O agar nutriente cresce. O agar sangue cresce Staphylococcus? Cresce. O agar CLED, que você perguntou agora, cresce Staphylococcus? Também nós vimos lá na bula que cresce. Então, é possível usar para crescer? Mas a minha pergunta desses 3, qual você escolheria? Qual você optaria? O agar nutriente, o agar sangue ou o agar CLED? O organonutriente. Por quê? Se você fez essa escolha, você tem uma motivação, né? Qual a tua motivação para escolher o agar nutriente? Você acha que ele vai te responder mais questões ou menos questões? Vou refazer, ele vai te dar mais informações ou menos informações que o CLED e o agar sangue? Mais informações, porque ele vai ser um meio nutritivo e enriquecido, se eu não me engano, também.
Mas nós acabamos de ver que todos os três meios, independente da sua classificação, se é um meio nutritivo, ele permite o crescimento do micro-organismo. Vai crescer no nutriente, vai crescer no água-sangue e vai crescer no CLED. Então, a questão de permitir o crescimento não é uma boa opção, porque todos os três permitem o crescimento. Se fosse esse pensamento, não seria uma boa escolha, vamos dizer assim, porque todos os três crescem, independente de qual eu escolhesse, todos ele iria crescer. Eu vou tentar aqui fazer de uma outra forma. Você escolheria um meio que te dá uma informação ou um meio que te dá mais de uma informação? Você acha que é mais interessante você escolher um meio que te dá uma informação ou que te dá duas informações? Que me dá duas informações para eu descartar outras dúvidas. Quanto mais informações eu tiver, mais próximo eu estou da minha verdade, né? Mais próximo eu estou da característica do meu micro-organismo, visto que os meios de cultura revelam as características do micro-organismo. Ok. Então, se a opção é escolher um meio que me revele pelo menos duas características, qual desses você escolheria? O nutriente, o agar-sangue ou o agar-CLED? Qual desses te dá duas informações? Porque olha só, no agar-nutriente, ele está me dando uma informação. Qual é? A característica colonial. A característica colonial. O agar-CLED, ele vai me dar também uma característica, que é a característica... Na verdade, o agar-CLED, ele me dá duas características, né? Que é a fermentação e o crescimento, a característica da colônia. E o agar-sangue, ele me dá duas informações, que é a característica da colônia e se produz ou não a lise das hemácias. Então, desses três, qual você eliminaria? O agar-sangue, o agar-nutriente ou o agar-CLED? O agar-nutriente. O agar-nutriente, porque ele só está te dando uma informação. Certo? Eu pergunto agora para você. Aí nós ficamos agora entre o agar-sangue e o agar-CLED. O agar-CLED, ele me dá duas informações: a característica do crescimento da colônia e me dá a questão da fermentação. E o agar-sangue, ele me dá duas características: a característica colonial e a característica de lise ou não das hemácias. Para determinar a característica deste gênero, dessa espécie aureus, Staphylococcus aureus, qual você acha a característica mais importante, que é mais peculiar do Staphylococcus aureus? É a fermentação ou a lise de hemácias? Qual você acha que é mais peculiar, que é mais característico do Staphylococcus? Que me diz assim, olha... Eu acho que é o Staphylococcus por causa desta característica. Então, você acha que é a fermentação lá no CLED ou é a lise de hemácias no agar-sangue? Qual dessas duas características você acha que é mais reveladora do Staphylococcus aureus? Acho que é a fermentação eu escolheria. Não, é a outra. É a lise de hemácias. Porque fermentar, a maioria dos micro-organismos fermentam, ele busca açúcar, ele utilizam açúcares, né? Quando não utiliza um, utiliza outro. Então, o processo fermentativo dentre os micro-organismos é algo bem distribuído, bem peculiar de diversos micro-organismos. Então, a fermentação é peculiar de diversos micro-organismos, de diversos grupos.
Agora, a lise de hemácias, ela não é peculiar de todo mundo. Não é todo mundo que tem uma proteína, uma enzima, que lisa a hemácia. Está me entendendo? Então, lógico, agora, com essa informação, você optaria por qual meio? O H-sangue, que revela a lise de hemácias, ou o CLED, que revela a fermentação? H-sangue, porque me revelaria a lise das hemácias. Você está entendendo? Então, eu tenho que conhecer grandemente o meu objeto de busca, o meu patógeno que eu estou analisando. Então, tenho que conhecer grandemente o meu estafilococcus. O Staphylococcus aureus, determinar se ele lisa as hemácias é muito mais importante do que determinar se ele fermenta ou não. Tá certo? Então, entende por quê? Você vai ver no teu dia a dia, você utilizando mais H-sangue do que H-CLED, ou do que H-nutriente para fazer a análise de Staphylococcus aureus. Você consegue entender por que eu opto por escolher o H-sangue? Porque o H-sangue ele me revela mais informações do que o H-nutriente e do que o H-CLED. Tá certo? Então é por isso que eu faço essa opção. Então é por isso que lá na geladeira do laboratório que você vai trabalhar, vai estar lá escrito, né? Meios de cultura para urina, meios de cultura para fezes. Por quê? Eles sabem quais são os principais micro-organismos que causam infecções nesses locais, nesses sítios, e sabem quais são os meios que eles crescem e que me revelam a maioria das características, tá? Agora vejam só. Quando eu suspeito o que tem lá na minha amostra biológica, é fácil de eu escolher o meio. Quando não, então, por exemplo, uma amostra de urina, eu não uso o H-sangue para cultivar urina, eu uso o H-CLED. Por quê? Porque a maioria dos agentes causadores de infecções urinárias são bacilos gram-negativos. Mas o Staphylococcus aureus também causa. Então, o H-CLED, nós vimos que para a urina eu utilizo o H-CLED, por quê? Porque ele contempla tanto os patógenos que são gram-negativos, quanto os patógenos que são gram-positivos. Então, nessa situação, para uma análise de amostra de urina, eu não vou pensar primeiramente no Staphylococcus aureus, porque ele causa infecção, mas nem não é tão comum. A maioria, 90% das infecções urinárias, elas são causadas pela família Enterobacteriaceae, por bacilos gram-negativos. Então, lógico que para a urina eu vou escolher um meio que contemple a maioria dos agentes patogênicos, mas que também contemple a minoria. Então, lá no CLED, a gente vê que cresce tanto a família Enterobacteriaceae quanto o Staphylococcus aureus, por exemplo. Tá? Então, a questão da opção, eu tenho que ver o que é preponderante que causa. Agora, num local em que seja o Staphylococcus, que é o mais representante em causar infecção, é um meio para Staphylococcus que eu vou utilizar. E aí eu vou te dar um exemplo. Furúnculo, por exemplo. Furúnculo é uma infecção de pele, né, de folículo piloso, e quase 100%, eu vou dizer que vou colocar em 90% dessas infecções são causadas por Staphylococcus aureus. E agora a minha pergunta para você: numa amostra de um furúnculo de pele, né, de uma secreção, enfim, uma amostra de lá do furúnculo, você utilizaria quem? O H-CLED ou o H-sangue? O H-CLED. Não, vamos lá, vou refazer de novo a pergunta. Numa amostra da pele, em que quase 100% eu tenho certeza que é o Staphylococcus aureus que causa essa infecção, qual meio você utilizaria para essa amostra do furúnculo? Eu sei que 100% das infecções é o Staphylococcus aureus. Qual você utilizaria? O H-CLED ou o H-sangue? O H-sangue. O H-sangue, porque eu tenho quase certeza que é o Staphylococcus. Agora vamos colocar a segunda situação que a gente conversou. Numa amostra de urina, suspeita de uma infecção urinária, que pode inclusive ser o Staphylococcus, mas a maioria, 90%, é causada por
pela família Enterobacteriaceae por bacilos gram-negativos, qual você utilizaria? O agar-sangue ou o agar-cled? Agora sim, o agar-cled. O agar-cled, tá? E eu vou deixar um bônus aqui para vocês. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu não cultivo a amostra em um único meio de cultura. No mínimo, eu cultivo ele em 2 tipos de meio. Então, eu pego a minha amostra e semeio em 2 tipos de meio. São vendidos comercialmente biplacas. É uma única placa que é dividida ao meio e de um lado tem um meio de cultura e do outro tem outro meio. Ou seja, numa única placa eu tenho 2 meios de cultura. Então, normalmente eu pego a minha amostra e semeio nesses 2 meios de cultura. Para que isso, professor? Para eu amplificar a minha possibilidade. Tá? Para eu amplificar 100%, pegar 100% das possibilidades dos micro-organismos que estejam presentes lá. Né? Então, vamos voltar para a urina. Para a urina, eu poderia usar uma biplaca de agar-sangue e agar-cled, por exemplo. E eu ia semear a urina nos 2. Se fosse o Staphylococcus aureus, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se fosse o Staphylococcus aureus que estivesse causando infecção urinária, qual era o meio que ia te ajudar mais? O cled ou o agar-sangue? Na resolução, na determinação do micro-organismo? Se não entendeu, eu refaço a pergunta, tá? Então, uma amostra de urina, e usei uma biplaca, de um lado tem agar-sangue, eu semeei a amostra, do outro tem o agar-cled. Se fosse o Staphylococcus aureus causando infecção urinária, qual era o meio que te ajudaria mais, o agar-sangue ou o agar-cled? O agar-sangue. O agar-sangue, tá certo? Então, é por isso que na maioria das vezes eu utilizo 2 meios, porque eu fecho 100% das possibilidades. Se não for os bacilos gram-negativos, a família Enterobacteriaceae, são os outros. Então, quando eu uso 2 meios, ele acaba contemplando 100% de todos os patógenos que causam infecção naquele local. É por isso que normalmente eu uso 2 meios de cultura. Entenderam? Certo, Sim. pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nosso horário acabou. Obrigada, professor, por responder. Nada. Quanto mais dúvidas, melhor. E aí vocês vão desmistificando determinadas coisas. Então, a gente vai encerrar por aqui. Amanhã nós combinamos na nossa aula prática. A gente vai fazer os 2 exercícios. Então, procurem não faltar, né, para a gente realizar essa atividade de forma adequada. Então, aguardo vocês amanhã lá no laboratório multianálise. Ok? Então, tenham todos um bom dia e obrigado aí pela presença de vocês.